A história a história começa dessa forma. Sua vida sempre foi trabalhar muito desde criança para ajudar sua família, mas um cara que não gostava dele entrou para o crime organizado e começou a seguir ele, porque ele queria fazer que ele se matasse ou e até mesmo ficasse louco por causa da sua perseguição. Por mais de 20 anos esse cara o seguiu para ver se conseguia esse benefício, que ele se matasse. Ele conseguiu fazer que as pessoas acreditassem que ele estava louco, porque ele falava que existia pessoas o seguindo e as pessoas falavam: "Isso é coisa da sua cabeça". Por muito tempo ele acreditou nisso, tomou o remédio por muitos anos da sua vida, fez tratamentos, buscou os melhores especialistas na área da psiquiatria, porém nada melhorou. Porque ele não era louco, mas realmente havia essas pessoas que tinham decidido o destruir e começaram a seguir realmente ele. Seguiam, seguiam ele no trabalho, seguia ele na faculdade, seguia ele na rua, no trem, no metrô, no ônibus. Aonde ele ia, essas pessoas o seguiam. Queriam fazer que ele passasse por louco no meio da sociedade e, e as pessoas achavam que realmente essa pessoa estava ficando louca. Porém, ele começou a investigar e descobriu todo esse segredo, que essas pessoas o seguiam porque não gostavam, o seguia porque queriam tirar tudo que ele tinha. É difícil de acreditar, mas ainda pior, sua mulher, eles achavam sua mulher muito bonita, porque ele tinha casado com uma mulher muito bonita e eles queriam a mulher, não somente a mulher, mas a casa dele também. Tinha reformado essa casa que era muito velha, não valia nada, ele deixou uma casa boa, agradável para se morar. Então, só com mulher começou a trabalhar fora, estudar fora e conheceu pessoas malignas. Seu caráter era débil, seu pai sempre falou para ele que ela tinha a mente fraca. E isso foi demonstrado com envolvimento e traições por parte dessa sua mulher. Ao mesmo tempo, ela começou a trair, até mesmo planejar sua própria morte para ficar com seguro, para ficar com tudo aquilo que ele havia conquistado no trabalho. Mas aquilo que era ruim ainda ficou pior, porque eles acreditavam que ele havia ganhado na loteria e, e essa perseguição aumentou, envolvendo, né, envolvendo policiais militares, policiais civis na história e não deixava ele parar nos seus empregos, porque eles queriam saber aonde estava o seu dinheiro, aquele dinheiro que eles acreditavam. Então começaram a incriminar ele nas empresas e e as empresas, algumas das empresas começaram a acreditar que essa pessoa era envolvida junto com eles e era uma pessoa criminosa que queriam prejudicar as empresas por onde ele trabalhava. Eles tinham tanta influência que colocava pessoas dentro dessas empresas para perseguir ele lá dentro, para que ele cometesse alguma coisa, fizesse alguma coisa contra essas pessoas. Porém, ele, como ele havia cometido um grande erro no seu passado, ele era uma pessoa que quase havia matado seu irmão numa briga, então ele tinha muito medo de cometer o mesmo erro. Porém, todas as vezes que essas pessoas ouviam ou perseguia dentro da empresa, ele procurava sair da empresa para que não brigasse com ninguém, porque ele tinha medo. Porém, isso não mudou e essas pessoas só continuou perseguindo, perseguindo e para piorar, eles começaram a dizer que ele na comunidade que ele era um X9, fizeram esse grupo que já o perseguia ainda ficar mais furioso com ele, porque eles acreditavam que esse cara havia passado informação a seus respeitos. Esse cara nem sabia que essas pessoas existiam. Então, um dia, eles começaram a perseguir o pai dele, passar na frente da casa do pai dele. O pai dele jamais nem saía nem saía na rua, não atendia telefone, só ficava dentro de casa com muito medo, trancado, porque passava muitas motos, muitos carros na frente da sua casa, e assim acontecia também na frente da casa dele. Mas eles não estavam satisfeitos.
Eles queriam destruir esse nosso amigo, eles queriam acabar com ele, faziam de tudo para que ele desistisse de viver, que ele se matasse. Eles certamente o envenenaram, envenenaram ele e a sua mãe, porque eles começaram a emagrecer, emagrecer, ficaram magro, 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 e por fim eles conseguiram matar a mãe dele. Mas os caras não estavam satisfeitos com isso, continuaram com psicológico, com tortura psicológico, apontando luzes para sua casa, faziam, faziam tudo aquilo que não deveria fazer, e esse grupo apoiava esses vagabundos. Essa é a história do nosso camarada, essa é a história.